Olá pessoal, meu nome é Alexandre Veneziano, eu sou o fundador da Docking e a ideia agora é mostrar para vocês como é fácil e rápido usar o nosso sistema modular de construção para fazer a sua casa. A primeira fase da montagem da casa usando o método da Docking é fazer a laje, né? Antes de fazer a laje, a gente fez primeiro as sapatas, que é a única fase que a gente usa a alvenaria. Então eu quero mostrar para vocês aqui, nessa casa, é uma casa de 40 metros, né? Como foi a fundação, a parte de fundação. Então aqui, eu acabei usando blocos de concreto, né? Desses de fazer casa, 20 por 40. Enchi eles de concreto, coloquei uns ferros. Aqui eu estou usando 4 blocos. É uma sapatinha de 4 blocos de concreto. Então, no final, ela fica 40 centímetros por 40 centímetros. Então, a gente tem uma sapata aqui, né? Temos outra do outro lado. São 4 sapatas, né? Para segurar a casa toda. Então, a gente pode ver lá na ponta que a gente tem um balanço de 1,5 m, mais ou menos. A casa fica bem bacana, bem bonita, ela fica em balanço. Depois que a gente fez essas sapatas, para montar essa estrutura metálica, né, vocês vão ver que a união da estrutura metálica com a fundação é feito por um conector metálico, né, que a gente usa 4 parafusos, né, 4 chumbadores. É nessa hora aqui de fazer essa furação para conectar esses conectores, como que a gente faz? Eu primeiro começo a montar, eu só posiciono esses perfis metálicos em cima do conector, não faço buraco, nada. Eu primeiro conecto provisoriamente um quadrado, não a laje completa como vocês estão vendo. Eu conecto essas 2 longarinas, as compridas, e conecto as pontas. Eu confiro o esquadro, né? A gente mede as 2 diagonais, tem que estar idêntico. Ou seja, eu começo a montar a laje antes de chumbar isso. Depois que ela está esquadrejada, bonitinha, tudo perfeita, aí o que a gente faz? A gente vem com lápis, né? E marca a posição que vão ficar os parafusos. Marca nas 4 sapatas. Aí o que eu faço? A gente desmonta essa estrutura provisória. E aí, só aí que a gente vai fazer o buraco para os chumbadores, porque a gente sabe que não vai dar errado. Porque quando a gente começar a montar, não tem mais como dar errado. Aí a gente coloca os 4 chumbadores, os 4 conectores, e aí vocês vão receber um manualzinho de montagem dessa estrutura metálica. Mas o que a gente tem praticamente? São 2 peças, que eu chamo de longarinas, nas extremidades, que segura todo o peso. E aí eu tenho esses perfis na largura do módulo. No caso aqui é 4,80, né? Que eles estão distantes aqui na ordem de 80 centímetros cada um, né? Então, para essa casa de 8 metros, mais ou menos 8 metros, eu usei 10 perfis distantes de 80 centímetros cada um. Aqui no meio, a gente tem um perfil cartola, que é parafusado, que vai travar essa estrutura como um todo. E a gente está falando de uma laje, pessoal, com uma capacidade de suportar 250 kg por metro de carga permanente e 2.500 kg por metro de carga eventual. É uma laje extremamente robusta. Aqui no Brasil o pessoal não está acostumado a usar esse tipo de perfil, não. Que eu tenha conhecimento, essa é a primeira casa que está usando essa estrutura de aço galvanizada, parafusada, como está aqui. Só que na Europa o pessoal já faz casas assim. Uma grande vantagem que vocês vão ver é isso, né? A laje ela vai estar descolada da terra, então não tem problema de umidade, né? Fica fácil a gente mexer com a tubulação de esgoto, de água. Então fica uma casa assim seca, extremamente seca de usar o tempo todo, né? E uma casa com a versatilidade de manutenção muito legal, porque em qualquer momento que eu tiver que fazer um buraco na laje para passar algum tubo, não tem que quebrar nada. A laje está pronta. Aqui a gente pode ver a espera, né? Aqui vai ser onde vai estar o vaso, né? A gente vê esse tubo aqui, vai ter um vaso sanitário aqui. Aqui vai ser uma caixa sifonada. Aqui é o respiro, né? Então a parte de espera de esgoto foi toda passada. Aqui a gente tem uma caixa de gordura, né? Podemos ver aqui, por exemplo, a caixa de gordura está aqui,
né? Aqui vai vir, ali vai ter uma pia que vai chegar aqui debaixo da parede. Ou seja, estamos com a laje prontinha, a parte metálica, só falta parafusar uma parte lá na frente, para receber então a laje seca, que é composta de uns painéis de madeira com fibrocimento, tipo painel wall da Eternit, Masterboard da Brasilite, né? Vai ser um painel de 40 milímetros de espessura, que vai ser colocado aqui em cima e parafusado aqui em cima, que vocês vão estar vendo no vídeo. A gente acabou de montar a laje e vamos começar a montar a estrutura das paredes. Uma peça importante da estrutura das paredes são as treliças que suportam todo o peso do telhado, que são essas peças que estão deitadas aqui. O que a gente fez? A gente montou duas colunas laterais com a treliça, a gente deitou em cima da laje para trabalhar no chão, não tem que trabalhar lá em cima. Então o que eu fiz? Essa peça metálica, essa longarina, é a peça estrutural mais importante, tá, do telhado. Então no lugar da gente sair colocando a angulação do telhado lá em cima com a parede montada, sair fazendo furo, a gente faz tudo isso aqui embaixo, tá? Então o que eu fiz? De acordo com o projeto, né, vocês vão receber um desenho. Essa longarina foi posicionada de acordo com as medidas. Aqui vai uma calha, né? Então o telhado ele vai ter essa caída, a parte alta está lá, a parte baixa está aqui. A gente colocou essa peça estrutural. A gente está furando agora o steel frame para que a gente fixe essa peça pesada nessa treliça da lateral. Isso vai ser tudo feito no chão, para quando a gente for montar, né, a estrutura toda das paredes, esse trabalho que é minucioso, ele já vai estar pronto, né? Então quando essa treliça for colocada, essa peça já vai junto, né? Então vai facilitar demais o nosso trabalho na hora de fazer o telhado. A gente vai já começar a montar os painéis, tá? Então o que a gente está fazendo? Onde a parede vai ser montada, na laje, a gente está colocando uma fita de neoprene. E essa fita aqui ela serve por dois motivos, né? A parede de steel frame vai ser montada aqui em cima. Então primeiro, qualquer questão de umidade, água que queira entrar entre o perfil metálico e a laje não vai encontrar caminho, porque é um neoprene, tá? E outro é isolamento químico, né? O aço galvanizado, ele não pode ter contato com alguns elementos, por exemplo, cobre, né? E cimento é recomendável também não ter contato com cimento. Então, de certa forma, você está isolando dois elementos diferentes, né? Então é isolamento químico também. A gente está montando as colunas, são 4 colunas em cada módulo, cada coluna é em formato de V, né? Dá para ver aí no fundo de vídeo, né? Então o pessoal está montando isso daí. Depois que a gente monta as colunas, a gente vem com os vigamentos, trava toda a parte de cima, depois estrutura de telhado e depois fechamento das paredes. O que a gente tem que falar nesse momento é ficar atento à precisão da trena, considerar cada milímetro, ter paciência com alinhamentos, para que a coisa seja perfeita. Você errar e desconsiderar 3 milímetros no começo, no final passou de meio centímetro de erro, você não vai ficar contente com o resultado. Olha só, pessoal, estamos terminando a estrutura da casa, né? Instalando as últimas 2 treliças de 8 metros, são treliças bem pesadas. O que a gente fez? A gente montou uns andaimes e erguemos essas treliças em 2 fases. Primeiro a gente pegou a treliça, em 4 pessoas colocamos em cima dos andaimes e depois subimos nos andaimes e colocamos as treliças lá em cima no ponto mais alto. O pessoal está terminando de parafusar essas treliças e aí a gente vai entrar para a fase de fechamento do módulo. Essas paredes que estão todas abertas vão ser fechadas com as peças que estão esperando lá, tá bom? Vamos que vamos! Bom, a gente está montando a estrutura do telhado, né? Vamos dar uma olhada aqui como que funciona. O que nós temos aqui? A gente está com espaçamento de em torno de 1,20 entre esses perfis metálicos. É o mesmo tipo de perfil que a gente usou para fazer a laje. Agora o pessoal está fazendo um travamento central para deixar a estrutura bem rígida, né? Qualquer um que conheça um pouco de estrutura vai olhar para isso e falar assim, cara, o que esses caras estão fazendo? É que essa estrutura de telhado está dimensionado para suportar placas de captação de energia solar, né? Placas fotovoltaicas.
E praticamente, grosseiramente falando, esse telhado, depois de pronto, suporta mais de 1 tonelada em cima dele de peso adicional, né? Então, a gente vê aqui os perfis sendo duplados. Aqui dá para ver bem, né, que é um perfil dentro do outro, né? Estão sendo montados num perfil que foi colocado lateralmente. Em cima disso vão as telhas termoacústicas. Aqui a gente tem, aqui esse telhado é uma água só, então a gente consegue ver ali no fundo uma base plana que vai receber a calha, depois vai receber uma furação para captação da água, né? Então está tudo muito travado, muito conectado, né? Terminando essa estrutura do telhado, a gente tem pronta toda a parte estrutural da casa. Fica incrível, eu acho a estrutura fica linda, linda, linda. Só por curiosidade, esse aço galvanizado, uma estrutura de steel frame como essa, né, a parte estrutural é acima de 300 anos de duração. O telhado é a mesma coisa. Então a gente está falando de uma casa que não vai acabar não vai acabar nunca. O resto é só revestimento, né? Revestimento por fora, por dentro. Mas em termos estruturais a casa não conheço nada melhor que isso. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que é a questão dos esgotos e hidráulica nas paredes de steel frame. A parede ela tem 9 centímetros de espessura, né? E a ideia é que ela vai ser emplacada por fora e por dentro, e no miolo que a gente tem que passar toda a tubulação. As paredes vêm pré-furadas aqui, ó, todo mundo pode ver, né? E que dá perfeitamente para a gente passar os canos de água. Agora o esgoto, o que a gente fez? Por exemplo, aqui vai ser a cozinha, né? Então vamos mostrar aqui as esperas. O que eu fiz aqui, ó? Então aqui é o esgoto, né, da pia da cozinha. Aqui é o cano da água quente e o cano da água fria. Eles vão passar pela laje, essa laje está elevada, e aí eu faço a conexão tudo embaixo. Uma das grandes vantagens de trabalhar nesse sistema de laje montada a frio, vamos dizer assim, essas lajes secas, é justamente a gente poder fazer a furação, né? A gente poder fazer a furação depois que montou as paredes. Quando a gente tem uma base de concreto, tipo radier, essas esperas têm que ser feitas antes da gente montar o steel frame. Então qualquer erro de posicionamento da espera vira um transtorno enorme. Imagina se, por exemplo, né, a tubulação, o buraco que vai o esgoto ficasse em cima desse, exatamente coincidisse com esse perfil. Na hora de montar isso é só pepino, né? Então é muito melhor a gente fazer dessa forma. Vamos dar uma olhada nas outras furações aqui, ó. Aqui vai ser uma área de serviço. Então aqui vai ter um tanque, furação do tanque. Aqui vai ter uma máquina de lavar roupa, né? Uma lavadora secadora. E aí eu coloquei um ponto só de água. Qual que vai ser a minha ideia? Aí eu vou mostrar como eu vou manobrar as perfurações que já vêm pré-existentes. Eu vou subir com o cano de água ali, ó. Tem uma passagem aqui que já vai, esse cano de água, então ele vai vir aqui. Já tem uma passagem de água aqui, tá vendo? Onde está meu dedo. Então eu vou posicionar a torneira bem aqui do tanque. Então eu já vou usar uma furação, que isso daqui é uma coluna estrutural, né? Mas a furação já está feita de fábrica, então facilita muito o trabalho da gente. A espera do esgoto já está ali no chão, né? Do vaso sanitário. E aqui vai ser um box, eu vou usar um piso box, praticamente uma banheira baixa, né? Então toda a captação de água vai ser por aqui. E essa furação aqui é justamente, eu vou ter um misturador de água quente e fria, né? O chuveiro vai estar posicionado mais ou menos aqui. Na hora que eu for fazer a hidráulica, eu furo esses perfis no momento que é necessário. Uma coisa interessante, aqui é a parte estrutural, né? Essas peças. Essas aqui, elas já são fechamento. Então esses perfis aqui, eles têm caráter mais de emplacamento, de receber as placas, do que segurar peso, né? Então eu vou poder trabalhar com perfurações aqui, né, com cortes livremente, só preocupado em emplacamento e não em caráter estrutural. Bom, eu acho que deu para ter uma boa noção do trabalho que tem que ser feito com relação à hidráulica e esgoto. A gente está preparando as telhas para colocar em cima da estrutura do telhado, tá? Eu queria mostrar para vocês os cuidados que tem que ser. O que eu fiz aqui? Eu pré-montei uma telha em cima da outra.
para medir totalmente a largura, né? No caso desse módulo, a gente tem 4 metros e 64 de vão entre as platibandas. Então o que a gente vai fazer? Essa telha que começa aqui, que vai ser uma lateral, né? A gente vai tirar o PU, tirar a espuma até essa parte desse vinco, né? Porque na verdade eu quero encostar, eu quero cortar essa abinha aqui, ó, esse pedaço de aba, tirar a espuma até esse vinco e virar essa abinha a ponto disso daqui encostar na platibanda e depois vem um rufo cobrindo. Uma lateral está sendo feita assim. O Regis está fazendo isso exatamente agora. Essa telha já foi cortada, a abinha, né? Tá vendo? Ele está dobrando, né? Então isso daqui vai encostar na platibanda e é uma das laterais. Na outra lateral, a gente teve que cortar uma telha no meio. Então essa telha aqui, ela foi cortada no meio, aqui é o início dela, aqui estão as duas metades, e foi a mesma coisa, a gente cortou, a medida do vão livre cai justamente nesse vinco, né? Então o que a gente fez? A gente cortou maior, arrancou o PU e dobrou. O importante é que cada lateral do telhado vai ter uma aba encostando na platibanda. E essa aba aqui, né? Ela vai encostar na platibanda, vai permitir a gente parafusar na estrutura de steel frame, e depois vem o rufo, como se fosse a minha mão. Vem o rufo cobrindo isso daqui, né? Isso a gente garante completa estanqueidade nas laterais do telhado, né? E economiza uma telha a mais, porque a gente está usando metade de uma telha na frente e metade no fundo. O resto está colocando uma telha nova, e o que ele vai fazer é exatamente a mesma coisa que foi feita na outra telha. Ele vai cortar a espuma, fazer a virada, etc. Importante é o seguinte, o que eu fiz? O telhado todo, ele tem de comprimento quase 8 metros, praticamente 8 metros de telha. Para a gente não ter que manipular uma telha de 8 metros de comprimento, eu dividi ela em duas partes, né? Então uma parte de cima do telhado e uma parte de baixo. Então a gente tem aqui 30 centímetros, né, de telha metálica que vai sobrepor uma. Então, uma vai estar aqui debaixo da outra e eu vou ter 30 centímetros de telha sobrepondo a de baixo. A gente acabou de montar o telhado, né? Depois que a gente fez aquelas preparações, aqui a gente pode ver o telhado montado, né? Praticamente cada telha usou por apoio 3 parafusos e fica muito perfeito, muito bonito. Aqui é a emenda das telhas, dá para ver aqui, né? Aonde elas emendaram, né? Então o telhado, quais são as opções? Esse telhado foi feito com previsão de gesso, né? Vamos ter um forro de gesso aqui, que vai ficar planinho, gesso acartonado. Mas depois que você monta uma estrutura dessa, a gente tem a opção de usar a beleza da estrutura metálica como estrutura aparente. Nesse caso a gente estaria trocando as telhas por uma telha forro. Então no lugar de estar o poliuretano, né, o poliuretano aparecendo, a gente teria uma outra telha de metal, branquinha, né, que ficaria como um forro aparente. Aí essa estrutura metálica faria parte do design interno da casa. Acrescenta um pouquinho o valor da telha, mas fica sensacional. Estamos fazendo agora a aplicação de uns acabamentos, que a gente vai começar a aplicar as telhas na fachada. Aqui vai ser uma porta, o que a gente acabou de colocar? Um perfil, né, que faz um acabamento em cima do painel wall, né, e aqui vai toda uma estrutura de alumínio ser montada a porta em cima. Então esse perfil evita, se qualquer água que entre por acaso, né, em algum vão aqui, ele vai encontrar um caminho natural para cair fora. Eu estou passando o perfil para debaixo do frame, aqui debaixo do perfil tem uma pingadeira, né, e a gente vai estar fazendo um tratamento desse tipo em toda a lateral do módulo, né? Aqui dá para ver bem a pingadeira, tá vendo? E aqui a gente já começa a ver a continuidade disso. Então aqui a porta, né? Esse perfil é um pouco diferente, ele também está gerando uma pingadeira, e a telha, quando aplicada, a telha vai ser aplicada aqui em cima, né? Então qualquer água que entre, né? A telha está sobrepondo aqui, ela acha o caminho para fora. Isso protege toda a laje seca. Ela está passando alguns centímetros abaixo da laje seca. E essa que é a ideia. Todo o revestimento do módulo,
ele tem que ser pensado no caminho da água. Como que a água sai, né, do módulo sem penetrar por dentro. Olha só, pessoal, a gente acabou de revestir a casa por fora, né, e eu vou começar mostrando primeiro como fica o lado interior do revestimento, né? Se vocês olharem aqui, a telha, né, ela tem uma camada de 5 centímetros de poliuretano, o que traz uma performance térmica excepcional. Aí as paredes, a gente também tá, nesse caso a gente está usando telhas de galvalume também com poliuretano. Então essa camada aqui, ó, é o isolante térmico, né? Então ela foi parafusada no frame. Eu tenho aqui vai a placa de gesso acartonado. Eu tenho um espaço todo para passar a tubulação de hidráulica elétrica. No steel frame tradicional, você preencheria esse espaço vazio com algum tipo de revestimento térmico acústico, tipo uma lã de fibra de vidro, uma lã de PET, né? No nosso caso, o poliuretano já estruturou a fachada e também já fez o papel de performance térmica, né? De acústica térmica. Então essa casa aqui, para terminar, é só passar a rede elétrica e hidráulica e revestir do material preferido. Por questões culturais, o brasileiro nem pensa 2 vezes para colocar gesso acartonado, né? Para dar aquela aparência de alvenaria. Você entra na casa, fica igual uma alvenaria. Mas, se você olhar o que o pessoal faz lá fora, né, eles adotam muito o revestimento de madeira. Já que você vai emplacar por dentro, você teria a oportunidade de deixar essa casa toda com o conforto da madeira, né? Então, nesse caso, a gente escolheria uma placa de compensado com a capa de pinos, por exemplo, que daria um efeito super legal. Ficaria uma casa como se fosse uma casa feita de madeira. Aqui a gente tem um revestimento externo da casa, né? Aqui é uma telha de galvalume, né? Um galvanizado com alumínio. Eu particularmente adoro essa fachada, porque fica uma fachada sem manutenção nenhuma, altamente durável. Uma telha está sobrepondo a outra. Isso daqui praticamente ela dá uma lavada quando estiver sujo, mas você não tem que repintar. E dura na ordem de 50 anos, pelo menos, uma telha dessa, né? Ela tem a camada de poliuretano por dentro. E o que a gente fez aqui? Usou os parafusos, né, com um anel de EPDM, né, para não entrar água. A gente pode ver aqui. Ela está super estruturada, tá vendo? Não é o poliuretano que vai na telha, deixa ela estruturada, não é uma telha molenga, vamos dizer assim. Então a gente pode ver que a fachada fica bem retinha, bem bacana, tá? O que é importante? No material que a gente envia, as telhas já vêm cortadas, não existe todo esse corte aqui, ó, que a gente está vendo, não é necessário fazer. Elas já vêm etiquetadas, cortadas de acordo com o projeto. Aqui vem um perfil de acabamento, que do outro lado já está. É legal ver aqui e vocês vão ver como que fica o perfil colocado. Foram 5 dias para a gente montar essa casa, uma casa de 40 metros. A fundação estava pronta, né? A gente chegou com a fundação prontinha, chegamos com o material tudo aí. E essa foi a equipe, 3 pessoas e eu junto, né? Foi a primeira casa que esse pessoal montou. E eu queria que cada um falasse um pouquinho do que fez, do que trabalha e como que foi a montagem e a experiência. Vamos lá, Lulu, fala aí. Eu trabalho com gesso, mas eu vim aqui aprender um bocadinho dessa nova técnica aí. Gostei bastante, muito prático. Vale a pena. Foi bacana. Bacana. Foi pesado, né? Foi um bocadinho pesado. O sol judiou. O sol, nossa senhora. Hã? Bateu que corri. Mas, pô, fazer uma casa em 5 dias não é brincadeira. Ah, né não. E aí, grande? Alex, xará. Eu Fala gostei muito também, material prático, resistente, muito legal. E quem quiser fazer isso aí, pode fazer, que super resistente também. Foi 5 dias, cansativo, mas rápido, agilidade, uma equipe boa aqui. Primeira vez que a gente fez, mas saiu tudo conforme planejado, viu? É isso que é legal. Foi a primeira, apesar de ser profissional, né? O Alex, por exemplo, e o Lulu, eles trabalham com gesso. O steel frame é um pouquinho diferente, mas foi a primeira vez que eles fizeram. Então isso que é legal, 5 dias. A primeira vez, o próximo módulo vai ser em 2. É isso? Não, 4. E o Regis é parceiro aí, já várias casas que eu fiz, o Regis esteve junto comigo aí. Então
Dessa montagem de steel frame foi a primeira, né, Regis? A gente fez outras coisas, CLT e etc, né? A gente já fez várias montagens juntos, né? De outros material. Mas steel frame é o primeiro, um material legal, rápido, leve, né? A gente é mais acostumado. Muito mais leve, né? Acostumado aí com peso pesado, né? A gente na área de carpintaria e marcenaria, então a gente está há bastante tempo trabalhando na área de construção civil. Já vai para 15 anos isso. Então a gente tem uma certa experiência aí nessa área de construção. Na área de steel frame foi a primeira vez, foi muito legal, foi muito rápido. Material de excelente qualidade, eu que já trabalhei com alvenaria, sei disso, não perde nada para alvenaria, não perde nada para nenhum tipo de material. Então tô muito feliz de estar junto aí com a equipe aí, montando esse trabalho. É isso aí, valeu demais. Falou, galerinha. Falou, tchau, tchau.